Como uma criatura de 120 metros de altura e 90 mil toneladas consegue disparar um raio atômico direto da garganta sem explodir por dentro? Meu parceiro, eu vou te mostrar exatamente como o corpo do Godzilla funciona, do núcleo radioativo até a ponta das garras. E aí, mano, tudo bem? Você já parou pra pensar em como o Godzilla realmente funciona? Eu não tô falando só dele ser grande e forte, mas de verdade mesmo, como é que um bicho desse tamanho respira, se move, dispara energia nuclear e ainda sobrevive a bombas atômicas como se não fosse nada? Hoje eu vou destrinchar a anatomia do Godzilla da Legendary, aquele mesmo dos filmes de 2014 pra cá. Fica comigo até o final, que eu duvido você não entender de uma vez por todas esse titã. Vamos começar pelo óbvio. O Godzilla é basicamente um reator nuclear ambulante, mas não é só uma questão de ele ter radiação dentro dele. O núcleo do Godzilla funciona como um segundo coração, só que ao invés de bombear sangue, ele bombeia energia radioativa pura para cada célula do corpo dele. Esse núcleo fica localizado no centro do peito, logo abaixo da garganta, e funciona numa temperatura absurda. A gente fala de milhões de graus Celsius quando ele está em atividade máxima. Para você ter uma ideia, o núcleo do Sol tem uns 15 milhões de graus no centro. Então, basicamente, o Godzilla carrega uma miniatura de estrela dentro do corpo. Mas aqui vem a pergunta: como é que ele não derrete por dentro? A resposta disso tá na forma como as células dele evoluíram. As células do Godzilla não são como as nossas, obviamente. Elas se alimentam de radiação. Enquanto a radiação destrói células normais como as nossas, no caso dele a radiação é o combustível. É como se cada célula do corpo dele fosse um mini reator que absorve e processa energia nuclear de forma contínua. Nos filmes a gente vê isso funcionando de forma clara. Em Godzilla Rei dos Monstros, quando a Mothra sacrifica a vida dela e transfere energia para ele, o núcleo do Godzilla entra em sobrecarga. A pele dele começa a rachar e brilhar com aquela luz alaranjada e vermelha, mostrando que o sistema dele está processando uma quantidade insana de energia. E mesmo assim o corpo dele aguenta, simplesmente porque foi feito para isso. O núcleo também é responsável por manter o Godzilla vivo por milhões de anos. Enquanto ele tiver acesso à radiação, seja de fontes naturais, seja de bombas nucleares, o núcleo continua funcionando e regenerando o corpo dele. É por isso que ele hiberna no fundo do oceano perto de fendas geotérmicas e áreas com alta radiação. Ele literalmente dorme em cima do combustível dele. Agora vamos falar daquelas placas nas costas dele, né, que já adianto que não são para enfeite. Elas são parte fundamental do sistema energético do Godzilla. Pensa nelas como radiadores e antenas ao mesmo tempo. Primeiro, as placas funcionam como um sistema de refrigeração. Quando o núcleo do Godzilla está trabalhando muito, ele automaticamente gera muito calor. Aí que entra as placas dorsais. Elas ajudam a dissipar esse calor, liberando energia em excesso para o ambiente. É por isso que elas brilham quando ele está carregando o raio atômico. A energia sobe do núcleo, passa pela coluna vertebral dele e acende as placas uma por uma, de trás para frente, até chegar na garganta. Mas tem mais. As placas também funcionam como receptores de radiação. Elas captam energia radioativa do ambiente e canalizam direto para o núcleo. Em Godzilla Rei dos Monstros, quando a bomba nuclear explode perto dele, você vê que as placas dorsais dele brilham intensamente porque elas estão absorvendo toda aquela energia de uma vez. É tipo um painel solar, só que ao invés de captar a luz do sol, capta a radiação nuclear. Mano, é bem da hora isso, né? A estrutura delas é interessante também. As placas não são sólidas como o osso normal. Elas têm uma composição cristalina, quase como se fossem feitas de um mineral radioativo compacto. Isso permite que elas conduzam energia de forma eficiente e também as torna resistentes a impactos. Nos filmes você vê o Godzilla levando porrada direta nas placas dorsais e elas aguentam numa boa. E tem um detalhe que muita gente não repara: o tamanho das placas varia ao longo da coluna. As placas do meio das costas são as maiores. E você sabe por que isso? Porque é onde a concentração de energia é maior. As da base da cauda são as menores porque servem mais para estabilização do que para condução de energia. Agora a gente chega na parte mais icônica do Godzilla, o raio atômico azul. E a pergunta que todo mundo faz é: como é que ele dispara isso sem explodir a própria garganta? Primeiro vamos entender o que é esse raio. Mano, não é fogo, mas também não é plasma comum. É energia nuclear concentrada sendo expelida em forma de raio. O processo começa no núcleo. Quando o Godzilla precisa usar o raio atômico, o núcleo dele entra em sobrecarga controlada, gerando uma quantidade massiva de energia em poucos segundos. Essa energia sobe pela coluna vertebral dele, passando por uma série de câmeras
especializadas que funcionam como aceleradores de partículas. As placas dorsais dele ascendem nesse processo porque elas estão ajudando ele a canalizar e estabilizar o fluxo de energia. Quando a energia chega na garganta dele, ela passa por uma glândula especial que comprime e direciona o raio. Agora sobre a cor azul. A cor do raio atômico do Godzilla tem a ver com a temperatura e o tipo de radiação que ele emite. O azul indica uma energia extremamente concentrada e quente. A gente fala de temperaturas na casa dos 500 mil graus Celsius ou mais. Para comparar isso, o relâmpago natural tem uns 30 mil graus. O raio do Godzilla é cerca de 17 vezes mais quente que um raio comum. Mas e a garganta dele? Como é que ela aguenta isso tudo? A resposta está no revestimento interno dele. A garganta do Godzilla tem uma camada de tecido bioradioativo que funciona como um isolante térmico. É como se fosse uma cerâmica orgânica super resistente. Esse tecido não só aguenta o calor absurdo, como também ajuda a direcionar o raio, funcionando como um cano de canhão. E tem mais ainda, o raio atômico não é só calor, ele também emite uma onda de radiação que destrói matéria no nível molecular. É por isso que quando o Godzilla acerta outro titã com um raio atômico, o dano é interno também. A radiação penetra o corpo do oponente e causa destruição celular massiva. Em Godzilla vs Kong, a gente vê o raio atômico perfurando a crosta terrestre e chegando até a Terra Oca. Isso não é exagero de filme não, tá mano? Com a quantidade de energia que o Godzilla dispara, é perfeitamente possível que o raio dele atravesse quilômetros de rocha sólida. A densidade energética desse disparo, mano, é simplesmente ridícula de grande. Falando em energia e preparação para o futuro, deixa eu te contar uma parada aqui interessante. Assim como o Godzilla acumula energia ao longo do tempo para se manter forte, a gente também precisa pensar no nosso futuro, né? E o começo do ano é o momento perfeito para isso. Olha, eu sei que investimento parece complicado, mas, mano, não é. E a MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, tá facilitando demais para quem quer começar agora. E quando eu digo agora, mano, é agora mesmo, tá? Porque esperar pro próximo ano para investir é basicamente adiar o seu próprio futuro. Cara, é simples demais. Você abre sua conta no MB de graça, escaneando o QR Code que tá aparecendo aqui na tela em algum lugar ou pelo link na descrição, e na hora do cadastro você usa o cupom GANHE25 e investe pelo menos R$50 em qualquer ativo que estiver disponível lá na plataforma. Pode ser Bitcoin, pode ser outro digital também, você escolhe. Mano, e pronto. Em até 7 dias você recebe R$25 de crédito direto na sua conta do MB para poder usar como quiser. E tem mais, cliente novo tem taxa zero nas primeiras 24 horas depois de abrir a conta. Mano, e ó, quer uma dica? O Bitcoin tá num momento interessante agora, o preço tá mais acessível, então é uma boa hora para você começar, ou para fortalecer a carteira se você já investe. O MB é regulado pelo Banco Central, pela CVM e pela Anbima, então é confiança e transparência total. E você já sabe, né? Link na descrição, QR Code ou comentário fixado. Usa o cupom GANHE25 e pronto. Ah, mano, e essa oportunidade é exclusiva para novos clientes. Agora vamos voltar pro nosso titã favorito. A pele do Godzilla é outra maravilha da evolução. À primeira vista, ela parece com escamas de réptil, tanto que chamamos ele de lagartão, mas a composição é muito mais complexa que isso. Primeiro, as escamas dele não são feitas de queratina, como as de um lagarto normal. Elas são compostas de um material bioradioativo extremamente denso, quase como se fosse metal orgânico. Cada escama tem várias camadas, e entre essas camadas existe uma matriz de tecido que absorve impacto. Para você ter noção da resistência, já vimos muitas vezes que a pele do Godzilla aguenta explosões nucleares diretas, mísseis, projéteis perfurantes, garras e mordidas de outros titãs. Em Godzilla de 2014, quando o exército dispara mísseis nele, os projéteis explodem na superfície da pele sem causar dano significativo. É como tentar furar um tanque de guerra com uma caneta. A espessura da pele dele varia ao longo do corpo. No dorso, onde ele está mais exposto a ataques, a pele é mais grossa, chegando a ter mais de 1 metro de espessura em algumas áreas. No ventre, a pele é um pouco mais fina, mas ainda assim é extremamente resistente. É por isso que outros titãs sempre tentam atacar o pescoço ou a garganta dele, que são áreas um pouco menos protegidas. Mas a pele não é só defesa, ela também tem funções sensoriais. O Godzilla consegue detectar vibrações, mudanças de temperatura e até radiação através da pele. É um tipo de radar natural que cobre o corpo inteiro dele. Isso explica como ele consegue rastrear outros titãs mesmo quando eles estão a quilômetros de distância. Tem um detalhe também interessante sobre a regeneração. A pele do Godzilla se regenera constantemente. Em Godzilla Rei dos Monstros, depois da luta contra o Ghidorah, você vê marcas e ferimentos no corpo dele. Mas no filme seguinte, Godzilla vs Kong, essas marcas já sumiram. O processo de
de regeneração é alimentado pela radiação que ele absorve continuamente. E aqui entra um ponto crucial. Será que a pele do Godzilla envelhece? Tecnicamente não. Como as células dele se regeneram usando radiação como combustível, o processo de envelhecimento celular que acontece em organismos normais não se aplica a ele. Ele pode viver indefinitivamente, desde que tenha acesso a fontes de radiação. Mano, agora vamos falar como é que uma criatura de 90 mil toneladas consegue andar sem afundar no chão ou quebrar as próprias pernas. As pernas do Godzilla são proporcionalmente grossas em relação ao corpo, e isso não é coincidência. Elas precisam suportar um peso absurdo, enquanto ainda permitem movimento. A estrutura óssea dele é completamente diferente de qualquer animal que existe. Os ossos do Godzilla não são ocos, como os de pássaros normais, nem cheios de medula como os nossos. Eles são super densos e compostos de um mineral radioativo que é mais duro que titânio. Para você ter uma ideia, a densidade óssea dele é tanta que cada osso principal, tipo o fêmur, deve pesar várias toneladas sozinho. Mas o osso denso sozinho não resolve o problema. A articulação também precisa funcionar. E aqui a anatomia do Godzilla mostra mais uma adaptação incrível. As articulações dele têm um sistema de amortecimento que distribui o impacto de cada passo. É como se cada articulação tivesse um sistema de suspensão embutido. As pernas traseiras são as mais poderosas. Elas não só sustentam o peso do corpo, como também geram a propulsão quando ele anda ou corre. E sim, mano, o Godzilla consegue correr. Não é rápido como um animal pequeno, mas para algo do tamanho dele a velocidade é impressionante. Em Godzilla de 2014 você até consegue ver ele correndo atrás dos mutos e o chão treme com cada passada. A cauda também faz parte desse sistema de equilíbrio. A cauda do Godzilla é massiva e serve como um contrapeso. Quando ele se move, a cauda ajusta a posição automaticamente para manter o centro de gravidade estável. É por isso que ele não tomba para frente com aquele corpo todo. A cauda literalmente equilibra o peso da parte superior do corpo e tem uma função de ataque também. A cauda do Godzilla é basicamente uma marreta. Em Godzilla vs Kong, ele usa a cauda para acertar o Kong e manda o macacão voando. A força do impacto é equivalente a várias toneladas de TNT fácil. Os braços do Godzilla parecem pequenos em relação ao corpo e por isso muita gente acha que eles são inúteis. Mano, mas é um erro completo. Primeiro, vamos falar da proporção. Os braços podem parecer pequenos quando você olha pro corpo todo, mas eles ainda têm uns 30 metros de comprimento cada um. Cara, você tem noção disso? As garras dele têm o tamanho de um carro e a força que eles geram é descomunal. Os músculos dos braços do Godzilla são extremamente densos e potentes. Ele consegue levantar e arremessar outros titãs usando só os braços. Em Godzilla vs Kong, ele agarra o Kong e joga ele pra longe várias vezes. A gente tá falando de uma criatura que pesa mais de 100 mil toneladas, sendo arremessada como se fosse leve. As garras também não são só de enfeite. Elas são afiadas e extremamente duras, capazes de rasgar a pele de outros titãs. Em Rei dos Monstros, ele usa as garras para rasgar as asas do próprio Ghidorah, que são feitas de um material super resistente. E em Godzilla vs Kong, as garras dele conseguem perfurar estruturas de metal, reforçá-los sem problema. Mas a função principal dos braços não é o ataque direto, é o controle de corpo. Quando o Godzilla tá lutando contra outro titã, ele usa os braços para segurar o oponente, puxar para perto e posicionar para um ataque mais letal, tipo uma mordida ou um raio atômico. É uma luta inteligente, sabe? Não é só força jogada de qualquer jeito. Agora mudando para outra parte do corpo, vamos falar da cabeça. Cara, a cabeça do Godzilla é onde fica alguns dos seus sistemas mais importantes, além das mandíbulas óbvias. As mandíbulas dele são uma maravilha de engenharia anatômica. A força de mordida do Godzilla é estimada em várias centenas de milhares de toneladas de pressão. Para você entender mais ou menos, o Tiranossauro Rex tinha uma mordida de umas 6 toneladas. O Godzilla tem literalmente dezenas de milhares de vezes mais força na mordida. Os dentes dele são curvos e serrilhados, feitos para perfurar e rasgar, e eles não são todos do mesmo tamanho. Os dentes da frente são menores e servem para segurar, enquanto os dentes do fundo são maiores e servem para cortar. É como uma combinação de garfo e faca. Mas vamos falar do sistema sensorial dele, que é onde fica interessante o negócio. Os olhos do Godzilla parecem pequenos, mas eles são extremamente eficientes. Ele consegue ver tanto de dia quanto de noite, e a visão dele detecta um espectro muito maior que o nosso. Ele provavelmente vê radiação como cor, o que significa que ele literalmente enxerga energia. O olfato dele também é bem desenvolvido. Godzilla consegue detectar outros titãs pelo cheiro, mesmo a enormes distâncias. É como um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água, só que ele sente a radiação no ar. E tem um sistema de ecolocalização dele. O Godzilla emite sons de baixa frequência que viajam por longas distâncias, tanto no ar quanto na água. Esses sons rebatem nos objetos e voltam para ele, permitindo que ele mapeie o ambiente. É por isso que ele navega tão bem nos oceanos, mesmo em águas profundas e escuras. A audição dele é sensível a frequências que a gente não consegue ouvir. Ele detecta os rugidos de outros titãs a centenas de quilômetros de distância. Em Rei dos Monstros, ele consegue ouvir o chamado do próprio Ghidorah e responde, mesmo estando do outro lado do planeta. Agora me responde uma curiosidade. Como é que o Godzilla consegue respirar tanto em terra quanto debaixo d'água? Essa é outra adaptação fascinante que ele tem. O sistema respiratório dele é duplo.
duplo. Em terra, ele consegue respirar o ar normalmente, usando os pulmões gigantescos que ele tem processando o oxigênio como qualquer vertebrado. Mas esses pulmões têm uma capacidade absurda. Um único ciclo respiratório do Godzilla move literalmente toneladas de ar. Debaixo d'água, o sistema muda. O Godzilla tem um conjunto de estruturas parecidas com brânquias escondidas nas laterais do pescoço e na base da mandíbula. Essas estruturas extraem oxigênio da água quando ele está submerso. É como se ele tivesse dois sistemas respiratórios funcionando em paralelo. Mas tem uma terceira opção também. Ele não precisa respirar tanto quanto os outros animais. Lembra do núcleo radioativo dele? Parte da energia que ele gera pode ser usada para manter as células funcionando mesmo com pouco oxigênio. Em situações extremas, o Godzilla pode ficar horas sem respirar, usando só energia nuclear para manter os sistemas vitais ativos. A gente vê isso em Rei dos Monstros, ele passa dias debaixo d'água sem problema nenhum. Agora vamos falar do sistema circulatório do Godzilla, e um negócio bem interessante, tá? Ele não bombeia só sangue, ele bombeia energia radioativa também. O coração dele é enorme, obviamente, né? Mas funciona de forma diferente do coração dos mamíferos. Além de bombear sangue e oxigênio para os órgãos, ele também bombeia a energia vinda do núcleo. É como se tivessem dois sistemas circulatórios trabalhando juntos, um de sangue e outro de energia radioativa. Os vasos sanguíneos deles são super reforçados para aguentar a pressão e a radiação. E a gente fala de uma pressão sanguínea absurda, porque precisa bombear sangue para um corpo de 120 metros de altura. O coração dele provavelmente bate devagar, tipo umas poucas batidas por minuto, mas cada batida deve mover litros e litros de sangue. O sangue em si também é diferente. Ele tem uma concentração muito alta de células radioativas que transportam energia além do oxigênio. É por isso que quando o Godzilla sangra, o sangue dele brilha levemente. Tem literalmente energia correndo nas próprias veias. E um negócio bem interessante também que a gente vai poder falar é a aparência reptiliana do Godzilla. E ela não é por acaso, tá? Ele evoluiu de criaturas que viveram no período Permiano, antes mesmo dos próprios dinossauros. Esses ancestrais eram répteis aquáticos gigantescos que se alimentavam de radiação natural da própria Terra. Ao longo de milhões de anos, esses ancestrais se adaptaram para sobreviver em ambientes cada vez mais radioativos. A forma reptiliana se manteve porque é eficiente: escamas para proteção, cauda para o equilíbrio e propulsão na água, e pernas fortes para locomoção em terra. Mas o Godzilla não é só um réptil gigante, ele é um híbrido evolutivo que pegou o melhor de várias adaptações: a resistência dos répteis, a capacidade de regulação térmica, o sistema de navegação aquática e ainda por cima desenvolveu um núcleo radioativo como fonte de energia. A postura dele, ligeiramente inclinada para frente, também é perfeita para conseguir dividir o tempo entre terra e água. Ele consegue andar ereto quando precisa, mas também pode se mover de quatro quando tá nadando ou precisa de mais estabilidade. Cara, vamos falar rapidinho aqui dos órgãos internos dele, porque obviamente o Godzilla tem fígado, rins, estômago, intestinos, tudo isso, mas cada órgão é adaptado para lidar com radiação. O estômago dele processa qualquer coisa, ele literalmente come material radioativo como parte da dieta. Os sulcos gástricos dele são tão corrosivos que derretem metal, e a radiação ajuda na digestão. Os rins filtram toxinas, mas também processam os subprodutos radioativos. O sistema excretor dele é extremamente eficiente porque precisa lidar com níveis de radiação que matariam qualquer outro ser vivo. Cara, e o cérebro? O cérebro do Godzilla é surpreendentemente grande e complexo. Ele não é só um monstro movido por instinto e liderança. Ele pensa, planeja e lembra das coisas. Em Godzilla vs Kong você vê ele usando estratégia de luta, não só atacando aleatoriamente. Ele aprende com os combates e consegue adaptar táticas também. E uma curiosidade interessante para quem não sabe: alguns diagramas de anatomia mostram que ele possui um gânglio nervoso na região pélvica, muitas vezes sendo referido como um segundo cérebro, para controlar seus movimentos e cauda, que às vezes também é considerado uma fraqueza. E obviamente a gente precisa falar da capacidade dele de evoluir em tempo real. Em Rei dos Monstros, quando ele absorve energia demais, ele entra no modo burning, né? O corpo dele literalmente muda. As placas dorsais ficam mais brilhantes, a pele racha e libera energia, e o raio atômico dele fica muito mais potente. Sem falar que ele fica parecendo que saiu de um vulcão, né? Isso mostra que o corpo dele não é estático, ele se adapta conforme a necessidade. Esse modo burning é perigoso até para ele, porque o corpo está processando energia além da capacidade normal, mas é também um dos estados mais poderosos dele. O raio atômico vira uma onda de pulso que vaporiza tudo num raio de quilômetros, e mesmo depois de voltar ao normal, as adaptações ficam. O Godzilla fica um pouco mais forte, né? Um pouco mais resistente. É evolução em tempo real, algo que nenhum outro titã consegue fazer no mesmo nível. Já deixa o like e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!